Mateus capítulo 26, verso 1 ao 5 diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meus irmãos, o plano para tirar a vida de Jesus é o título do texto bíblico em negrito que antecede esse texto. O plano do homem, o plano daqueles sacerdotes e anciões que estavam maquinando contra a pessoa de Jesus. Mas quando falamos em planos, nós observamos que há um plano na Bíblia, o plano perfeito, o plano de Deus. A Bíblia é um único plano, o plano de Deus para salvar o homem caído. Mas quando a gente discorre a Bíblia, nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos encontrando que os homens sempre estão fazendo planos. Desde o plano de Adão de querer ser como Deus, ao plano daqueles homens que queriam construir uma torre para chegar no céu, ao plano do rei da Síria de querer sitiar o reino do norte, o reino do sul. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos dezenas, centenas de planos. Alguns bem-sucedidos e outros não. A gente olha para o plano de Neemias e encontramos um plano bem-sucedido mesmo diante de tantas adversidades. Um plano que nasceu no coração de um homem plantado por Deus e que faz uso dos seus recursos, do seu conhecimento, da sua influência, mas principalmente da sua fé em Deus. E ele coloca o plano em ação e o plano é executado. Um plano que seria impossível de se fazer naqueles dias com os recursos e a disponibilidade que ele tinha, considerando todas as adversidades. Então nós olhamos para a Bíblia e nos debruçamos e nos confrontamos com muitos planos dos homens. Mas às vezes nós nos esquecemos que tudo isso faz parte de um único plano, o plano de Deus. E o texto que lemos revela, do ponto de vista humano, o plano de tirar a vida de Jesus, mas nós olhamos do ponto de vista divino, da compreensão da Bíblia, nós vemos o plano de Deus sendo revelado e manifesto aos homens. Então eles queriam tirar a vida de Jesus. Mas eu quero convidá-los a voltar um pouquinho na Bíblia para a gente entender quem eram aqueles que eles estavam se reunindo para julgar e condenar à morte. Quando nós voltamos ao capítulo 23 de Mateus, nós encontramos aqui algumas advertências de Jesus. E a partir do versículo 3 ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois não entrais vocês, e nem deixam entrar aqueles que querem entrar, aqueles que estão esperando. Nós encontramos aqui uma sequência de 8 ais contra aqueles que eram os religiosos da época, contra aqueles que formavam o clã religioso, contra aqueles que logo mais estariam se reunindo também para tramar a morte de Jesus. Então Jesus descreve aqui, antes deles condenarem a Jesus, Jesus já os estavam condenando. E quando chega a partir do verso 29, Jesus diz assim: Ai de vós, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra nós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta presente geração. Então Jesus estava ali colocando uma condenação já sobre aqueles que logo mais
se reuniria para condená-lo. Então Jesus seria julgado por aqueles que agora ele já estava julgando. Então quando aqueles homens se reúnem, eles não se reúnem para fazer um grande plano, eles se reúnem apenas para fazer cumprir a vontade de Deus. E eles já eram réus de condenação, já estavam condenados. Então Jesus aqui descreve a condenação antecipada dos seus juízes, dos seus algozes, daqueles que se reuniriam para traí-lo e de uma forma injusta e infame condená-lo à morte. E Jesus então ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Jesus olha para a cidade de Jerusalém e refere-se a Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os seus filhos embaixo das asas. E ele diz, eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus condena, Jesus fala contra a cidade de Jerusalém, cidade que mata os profetas. Jesus está revelando o que logo mais estaria acontecendo. E ele diz que, olha, eu declaro a vocês, e vocês não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele já está sentenciando aqueles que o condenariam. Jesus chama a atenção da cidade de Jerusalém para fazer cumprir as profecias. E a partir do capítulo 24, do versículo 1, Jesus começa a proferir a destruição do templo. No versículo 3, Jesus começa a falar do princípio das dores. A partir do versículo 15 do capítulo 24, Jesus começa a falar da grande tribulação. Jesus começa a prescrever aquilo que aconteceria no fim dos tempos, mostrando quem ele era, mostrando que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Então ele vai descrevendo, vai falando do princípio das dores. Jesus começa a apontar para o futuro, revelando quem ele era, que ele é o Filho de Deus. E ele fala no versículo 29 do capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Jesus começa a mostrar o seu poder em conhecer todas as coisas. Ele começa a mostrar e a revelar aos homens aquilo que estava escondido ao coração de Deus. Então ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Enquanto eles queriam matar o Jesus, Jesus estava falando, eu sou o Filho do Homem, no final dos tempos eu aparecerei, eu virei em glória e em poder. Ele diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus, antes da sua condenação, ele está se revelando, ele está se mostrando quem ele é, aquele que apareceria em glória, com poder, que voltaria para julgar o mundo, para julgar todos os povos, aquele que voltaria para marcar o segundo momento da história da igreja. O primeiro é com o seu nascimento, com a sua morte e ressurreição, quando a igreja começa a sua existência, mas com a sua volta, quando a igreja será glorificada, quando a igreja subirá aos céus. Então Jesus se mostra aqui como o Senhor de todos os tempos, o justo juiz, o Deus poderoso. Era esse Jesus que os escribas, que os sacerdotes, que os anciões agora estariam se reunindo para julgarem. Eles não estavam julgando apenas um homem, mas eles estavam ali julgando o Senhor da história. Aquele que João fala que todas as coisas passou a existir por causa da sua palavra, e sem ele nada do que existe existiria. João revela a Jesus como o primeiro e o último, como o sustentador de todas as coisas, como a luz dos homens. E aqui em Mateus, Jesus se revela como o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, que voltará para julgar a todos. Era esse Deus que aqueles homens estavam se juntando, reunindo-se para condená-lo de forma injusta à sua morte. Rudolf Bultmann, Paul Tillich, o próprio Karl Barth, tantos teólogos liberais, eles apontam para Jesus, apontam para a condenação de Jesus como ato político, como algo que aconteceu na história por causa das consequências políticas que Jesus havia ensinado.
por causa de um Jesus histórico que nasceu em um determinado tempo, que viveu na história e foi condenado e foi crucificado e foi considerado o profeta, o Filho de Deus, foi considerado. Porque esses que ensinam Jesus históricos, eles colocam o fato da cruz, a crucificação, como um mero acontecimento da história. Talvez concordando com esses que resolveram julgar Jesus. Mas a Bíblia nos mostra um Jesus, o Deus encarnado, o Jesus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que vem, que se encarna e desce e habita entre nós, pela vontade soberana de Deus. Não para fazer cumprir um ato da história, não para ficar registrado na história como um fato que aconteceu, mas para que a história registre e relate o plano perfeito de Deus em benefício do homem pecador. Então Jesus, ele se faz homem, sendo Deus. Ele agora vai se fazer alguém condenado pela justiça daqueles homens, mas ele é o justo juiz. Então ele diz aos seus discípulos: olha, em 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Semana passada, Jesus chama os discípulos, eu preguei que Jesus chamou os discípulos em particular e falou assim: é necessário que eu vá a Jerusalém. E lá cumpra-se todas as profecias que estão escritas acerca do Filho do Homem. E ele será entregue na mão dos escribas, dos sacerdotes. Eles o condenarão, eles julgarão e condenarão à morte. E em seguida será lançado ou entregue nas mãos dos gentios. Aqui Jesus está falando que ele será julgado. Mas existe aqui um momento em especial que Jesus diz: celebrar-se-á a Páscoa. É o momento, é a maior festa dos judeus. E nesse dia, o Filho do Homem será crucificado. Nós sabemos que a festa da Páscoa, que representa a libertação do povo, era a festa que os judeus se reuniam para celebrar a Deus pelo livramento que Deus havia feito por eles, após ficarem 430 anos servindo como escravos no Egito. Sofrerem todas as mazelas, todos os sofrimentos, todas as humilhações que alguém poderia sofrer, mesmo sendo descendentes da família de José, que havia salvado o Egito da destruição 430 anos antes, quando vieram aqueles 7 anos de fome, de seca, de sofrimento na terra. Mas Deus levanta José e salva o Egito, e de uma forma de muita sabedoria, revelada por Deus a José, José faz todo aquele projeto e salva o Egito da ruína. Mas o rei que veio depois de Ramsés, ele não reconhece, e ele manda então escravizar aquele povo. O povo que foi a bênção, o povo que trouxe a prosperidade e a salvação para o Egito, agora tornou-se escravo, tornaram-se pessoas condenadas ao serviço. Pessoas que chegou um determinado momento que viam seus filhos, quando nascia um filho homem, sendo matado, assassinado, cortado no meio, jogado dentro do rio, para que não se multiplicassem mais. Então o povo foi condenado a todas as sortes de sofrimento. Não eram guerreiros, não podiam lutar, não tinham como serem libertos pelas próprias forças. Mas Deus havia feito uma promessa ao pai daqueles homens, Abraão: depois de 400 anos, eu visitarei o meu povo e eu castigarei o seu opressor. Eu os libertarei e os conduzirei à terra que hoje eu dou a você e aos seus filhos e à tua descendência. A Páscoa era a festa da celebração. Quando nós vimos que Deus envia aquelas pragas sobre o Egito, destrói a economia do Egito, destrói a reputação religiosa do Egito, destrói o prestígio do Egito do seu exército, da sua força, da sua capacidade de governar, do seu sistema de governo faraônico. Tudo isso Deus destrói. O orgulho, a cultura. Mas Deus vai mais além. Deus fala: olha, hoje o anjo da morte visitará o Egito. Então vocês devem sacrificar um cordeiro. E vocês, conforme a casa de cada um, se na casa a família tiver pouca pessoa, reúne 2 famílias, para que vocês são pobres, vocês não têm muitos recursos, e nós vamos então, mas é necessário que haja o sacrifício. E eles então se reúnem em suas casas e
pega aquele cordeiro e então mata e pega o sangue daquele cordeiro e passa nos umbrais da porta. E à noite, o anjo vingador do Senhor, a justiça de Deus, a ira de Deus se manifesta e começa-se a ouvir o choro e o pranto como nunca se havia ouvido no Egito. E em cada casa o anjo passava, e quando passava ali ele matava um primogênito. E em todas as casas houve morte. Mas na casa que tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta, o sangue ele repreendia esta morte, esta vingança. O sangue alertava que ali dentro daquela casa, alertava ao anjo vingador, aqui nesta casa existem pessoas que foram remidas por este sangue que está aqui. E este sangue representa a vida para eles. E nos diz a história que não houve uma morte sequer nas casas em que o sangue estava derramado na porta, estava aspergido na porta. E a partir daquele dia, de forma solene e de forma eterna, por todo o tempo, o judeu tinha que fazer com que esta data fosse comemorada, a festa da Páscoa, o dia da libertação, o dia em que os judeus se reuniam para adorar a Deus por este livramento, pelo livramento da morte, pelo livramento do sofrimento da escravidão. Então a Páscoa era uma festa que se comemorava a liberdade, a vida. E nestes dias, alguns homens estavam se reunindo para tirar a vida de um inocente, para matar aquele que é o enviado de Deus, que é a revelação do amor de Deus, que é o cumprimento de todas as Páscoas do Antigo Testamento, que era o cumprimento da eterna Páscoa, que nos redimiria de todos os nossos pecados. Então Jesus diz que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus está falando que ele seria morto. Os homens se preparavam para condená-lo à morte, e ele diz, ele será crucificado. Porque Jesus diz que ninguém tem o poder de tirar a sua vida, mas ele a daria. Enquanto aqueles homens se reuniam e falavam, vamos matá-lo, Jesus estava falando, eu vou cumprir o plano perfeito do Pai. Em meu sacrifício será resgatado da condenação homens e mulheres de todas as tribos, raças e nações para o meu Pai. Eu sou o Cordeiro Pascal, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu estou indo para Jerusalém para que no dia da Páscoa o meu sacrifício seja entregue ao Pai e assim cumpra-se o plano perfeito de Deus. O plano do homem era de condenar e matar. O plano de Deus era de salvar e libertar. O plano daqueles homens estava cheio de ódio, de ira, de raiva, de inveja. Mas o plano de Deus era somente amor, amor e amor. Jesus sabia de tudo o que estava a acontecer. Mas ele diz aos seus discípulos, então é necessário que eu vá até Jerusalém. E em 2 dias acontecerá a Páscoa. E eu serei crucificado. Jesus poderia aqui expor que seria traído. Ele já poderia aqui expor que seria abandonado. Ele poderia já expor que faria um júri fraudulento, doloso contra ele, para condená-lo à morte. Ele poderia falar de Pilatos, poderia falar de Herodes. Ele poderia falar de o sumo sacerdote. Ele poderia falar que seria espancado no rosto. Ele poderia falar ali de testemunhas falsas que seriam colocadas contra ele. Jesus poderia revelar todas estas coisas, porque todas essas profecias ele já conhecia. Mas ele diz apenas que haveria o sacrifício no dia da Páscoa. Ele diz apenas que no dia em que todo o povo se reuniria para apresentarem-se a Deus em agradecimento, em comemoração, nesse dia ele seria crucificado. Jesus não diz que a sua crucificação seria um ato horrível, aqui um ato de sofrimento. Ele não diz que, ele não descreve o seu sofrimento como Isaías descreve ou como o Salmo 24 descreve. Ele apenas descreve aqui que o sacrifício seria cumprido, que o plano de Deus seria realizado e que o sacrifício, o Cordeiro Pascal seria sacrificado neste dia. É por isso que logo mais ele diz aos seus discípulos, já preguei sobre isso aqui em uma ceia, e ele diz assim, eu desejei ansiosamente participar esta última Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A cruz
foi desejada por Jesus. O Deus encarnado, ele não estava na cruz apenas para se mostrar, apenas para fazer cumprir a condenação de um julgado à morte, não. Mas ele estaria na cruz para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso ele estava fazendo não era como um fato histórico, isso ele estava fazendo porque ele havia prescrito, porque o próprio Pai já havia definido o dia, a hora e o local, quando Pedro fala, porque antes de tudo, no Kairós de Deus, havia uma determinação. A gente poderia aqui citar o texto de Isaías, quando ele diz, a quem enviarei? E o profeta disse, envia-me a mim. Quando alguns pregadores, alguns historiadores ou estudiosos dizem que houve um silêncio no céu e um diálogo e alguém falou assim, a quem enviarei? Quem irá lá sofrer e padecer e morrer pelos pecados da humanidade, por aquela raça de pessoas traidoras que desprezam a Deus, que se voltam contra Deus, que viram as costas para Deus e pior, muitos provocam a ira de Deus, blasfemam contra Deus. Quem irá? E o Filho, o Cordeiro diz, envia-me a mim, eu irei. Então Jesus aqui, quando ele diz aos discípulos, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, não tem aqui um sentimento de raiva, não tem um sentimento de medo, não tem um sentimento de angústia, não tem um sentimento de ira, tem apenas a convicção de que ele estava fazendo cumprir a sua vontade, o seu plano em nosso benefício. O plano era de matá-lo, de fazer com que ele sangrasse até a morte. O plano era de que levantassem ele para que todos vissem que era o rei dos judeus, com a cruz de espinho na cabeça, com a coroa de espinhos na cabeça. Esse era o plano do homem, de levá-lo à morte. Mas o plano de Deus era que um sacrifício perfeito fosse oferecido, de que o cordeiro sem pecado, o cordeiro puro, fosse oferecido no altar de Deus. E o altar de Deus naquele dia não seria o templo, não seria o lugar santo, nem o santo dos santos, mas era fora da cidade de Jerusalém, para ser contado com os condenados. Então ele seria crucificado no lugar alto, no monte, para que todos pudessem olhar e ver a cruz daquele que estava sendo desprezado, daquele que havia sido condenado à morte e a mais horrível de todas as mortes. Esse era o plano, mas o plano de Deus era que o cordeiro fosse sacrificado no dia da Páscoa, assim como aquele cordeiro foi sacrificado em cada casa e aquele sangue os livrou da morte. Agora o cordeiro de Deus lá na cruz, no altar de Deus, no lugar de encontro do Deus Todo-Poderoso com a terra cheia de pecadores, ali no Gólgota, cumprisse o plano do amor de Deus. Então é por isso que Jesus diz, o Filho do Homem será crucificado. Depois que ele vai falar, Mateus vai falar então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, um sacerdote que foi constituído não pela linhagem sacerdotal, mas foi constituído pelo governador romano. E aquele sacerdote, ele foi o último da linhagem, ficou até o ano 38 depois de Jesus. E encontramos os seus últimos atos sacerdotais enviando Paulo para condenar a igreja. Mas Jesus diz que a esta geração seria imputado a pena do juízo. Talvez por isso que este foi o último sacerdote reconhecido, e a Bíblia revela e relata como sendo o último sacerdote em Israel. Meus irmãos, nós temos planos e fazemos planos todos os dias. Nós julgamos, nós tomamos decisões, mas eu quero lembrar a vocês que existe um plano, o plano macro, o plano de Deus. Os planos que nós projetamos todos os dias, as decisões que nós tomamos todos os dias, será que essas decisões e esses planos, eles fazem parte do plano perfeito de Deus? Ou será que nós tomamos decisões e fazemos planos que apenas satisfazem aos nossos interesses? O plano desses sacerdotes era de se manterem no poder, era de fazer calar Jesus, que estava trazendo uma grande multidão com eles. Era de um Jesus que estava pregando e convencendo as pessoas a segui-lo. Era de um Jesus que estava pregando o arrependimento. Deus tem um plano para as nossas vidas. E os nossos? Será que temos sido egoístas? Será que temos tomado decisões todos os dias que alimentam apenas o nosso ego?
Planos que estão apenas voltados para os nossos conhecimentos, para os nossos desejos? Ou será que os nossos planos satisfazem o plano perfeito de Deus para as nossas vidas? O plano de Deus foi de dar Jesus, de entregar Jesus, para que fôssemos salvos por Ele, para que vivêssemos uma vida neste mundo em santidade, para que logo mais, quando Ele voltar em poder e glória, Ele possa nos encontrar salvos. Será que os nossos planos diários, eles estão dentro desse plano de Deus? Ou será que nós vamos trilhar caminhos diferentes? Eu os desafio nessa manhã a fazerem uma reflexão sobre os seus planos e o plano de Deus. O plano desses homens era de resolver a sua situação, se manterem no poder. E o plano de Deus era de conceder ao homem o poder da salvação, a graça da vida eterna, não de coisas perecíveis. O sacerdote Caifás estava preocupado em ficar até o ano 38 da história como sacerdote. Mas o plano de Deus se estendia até os dias de hoje e se estende por toda a eternidade. É melhor estarmos enquadrados nos planos de Deus. O Filho foi entregue para nos conceder a salvação. Vamos buscar a justiça de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos buscar viver o plano perfeito de Deus. Todas as nossas decisões devem estar voltadas para este plano. E assim nós logo mais seremos encontrados com o Senhor, quando o Filho do Homem, na sua majestade, vier e com ele todos os anjos. Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparada desde a fundação dos séculos. Vamos, irmãos, viver para este plano. E todas as decisões das nossas vidas, elas devem estar focadas para isso, para a vida eterna, para uma vida sempre na dependência do Senhor e para satisfazer o plano perfeito de Deus. Que Deus nos abençoe.